personagens do filme Divertidamente, tem pessoas que eu conheço que são profissionais que estão atuando aí, que tem. Seja bem-vindo ao Mediação, eu sou a Natália, eu sou a idealizadora do Mediação Psicologia Escolar Educacional. Aqui você vai encontrar muitas informações, muitos vídeos a respeito da prática, das competências do psicólogo escolar educacional, e também aqui nesse meio nós vamos conversar nesse vídeo sobre como você pode trabalhar, se você é psicólogo, como você pode trabalhar na educação infantil as emoções, como trabalhar a educação socioemocional com os pequenos. É uma dúvida que eu recebo constantemente com os profissionais que eu acompanho, eu realizo mentoria, supervisões de psicólogos que estão trabalhando na área. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o e-mail aqui embaixo na descrição do vídeo para que você possa entrar em contato e vamos conversar, né? Quais são essas possibilidades? Primeiro, nós temos que entender que a escola é um campo no qual as crianças estão sendo inseridas e o principal meio de desenvolvimento delas depois da família. É onde elas estão desenvolvendo o meio de socialização e construindo a sua personalidade. Sim, isso é um ponto importante que nós devemos sempre considerar. Por quê? Porque isso fortalece a ideia de que nós precisamos desenvolver um plano de ação que potencialize esse meio de desenvolvimento das crianças, da socialização, da comunicação, porque elas estão em fase ali de imitação. Muitas vezes elas imitam muito o que elas vivenciam, o que elas aprendem. É o melhor momento no processo de desenvolvimento para poder estimular e apresentar coisas e vivências novas para essas crianças. Em segundo momento, nós temos que considerar o quê? Considerar que por meio desse processo de socialização, a criança ela está aprendendo e desenvolvendo habilidades, ela também está aprendendo a resolução de conflitos e, claro, né, as crianças que estão em fase inicial do desenvolvimento, elas têm como referência os seus familiares e também o professor. Então é importante o vínculo nesse processo de educação, alfabetização. E claro, nós temos que considerar que quando nós estamos trabalhando na educação infantil, nós estamos lidando também com realidades no qual temos crianças que estão tendo dificuldades na adaptação escolar no processo inicial, crianças também que às vezes estão lidando ali com frustrações e não sabem como gerenciar, não sabem nem descrever as suas emoções. E aí, como nós podemos trabalhar nessa realidade? Como nós podemos auxiliar os professores nesse processo de ensino? Como eu comentei, as crianças elas precisam de muita estimulação e nós podemos sim contribuir. Como profissionais dentro do espaço escolar, nós podemos contribuir, nós vamos somar com as ações dos professores, dos educadores. E nesse processo, nós podemos desenvolver intervenções que venham a contribuir e potencializar cada vez mais o desenvolvimento dessas crianças que estão se interagindo, que estão se desenvolvendo ali dentro daquele campo, dentro daquele contexto. E aí, uma das possibilidades está na BNCC, a questão da educação socioemocional. Como realizar? Como eu comentei aqui, nós vamos conversar sobre essa perspectiva, sobre essa ação necessária para o processo de desenvolvimento também das crianças. Como realizar ações, intervenções que venham ali a trabalhar a questão da educação socioemocional e que facilite também o processo de adaptação de muitas crianças ali que possam estar com dificuldades. Em primeiro lugar, se você está começando agora, você precisa entender que você não pode ir com um plano pronto sem conhecer a realidade. Aqui em alguns vídeos eu já comentei sobre a necessidade de um levantamento de informações, de um mapeamento, para que você consiga alinhar a intervenção e atuar de acordo com a necessidade, com a demanda. Então, você está indo e precisa conversar com o professor, precisa conversar com o coordenador vai te passar algumas informações, mas você precisa conversar com o professor daquela turma para que ela possa te passar informações, para que ele possa te passar informações e você alinhar e também possa realizar uma observação
coordenação naquela turma, porque assim você vai já ali de alguma forma conhecer as crianças e também estabelecer um vínculo, porque pensa, é um profissional que está ali constantemente, que está lidando com eles, que é o professor, mas você não está ali naquela rotina o tempo todo, então é importante esse levantamento de informações, essa observação, para que eles possam já estabelecer um vínculo contigo. Em segundo momento, feito já esse levantamento de informações, você pode, alinhar ali, realizar um plano, organizar para que esse plano possa contemplar o processo da educação socioemocional. Mas o que eu vou utilizar como recurso, Natália? Como que eu posso fazer isso? Bom, você pode ensinar emoções básicas. Como eu disse a vocês, essas crianças não sabem ainda nomear, identificar suas emoções, então é importante entender, por exemplo, se um aluno chega ali, uma estudante chega ali e não quer ficar na escola, começa a chorar, começa a não querer ficar ali dentro daquele contexto brincando com as crianças, quer ficar isolada. E aí, o que fazer? Bom, os pais vão de alguma forma ficar ali um pouquinho e depois vão embora, os responsáveis vão embora e essa criança ela vai continuar chorando e a equipe profissional vai tentar entender o que está acontecendo. É um conflito ali, uma angústia para tentar acalmar essa criança, mas se ela consegue de alguma forma, seja por emoji, apresentando as feições, ela consegue descrever o porquê que ela está chorando, porquê que ela está daquela forma, ela vai dizer e de alguma forma a gente vai tentar mediar, conversar ali para que essa angústia, essa frustração ou esse medo possa estar sendo diminuído. Então é importante utilizar recursos lúdicos, ensinar emoções básicas para essas crianças para que elas consigam entender o que elas estão sentindo ou elas projetem ali naquela imagem que você está apresentando e elas consigam identificar e aprender sobre as emoções para que elas possam não somente ali no contexto da escola explicar o que elas estão sentindo, mas também em outros contextos que elas estão socializando. Então, um recurso que eu sempre falo, uma dica que eu sempre trago, tanto para os profissionais que eu acompanho, é utilizar tanto a questão dos emojis. As crianças atualmente, por conta dessa exposição, desses recursos, elas têm acesso a identificar quais são os emojis ali, quais são as expressões, e aí você pode apresentar, utilizar emojis, você pode fazer uma contação de história. Tem o livro Monstro das Cores que trabalha exatamente essa questão das emoções, que facilita esse processo de interação, de construção da atividade com as crianças. Você pode utilizar também o filme Divertidamente, os personagens do filme Divertidamente. Tem pessoas que eu conheço que são profissionais que estão atuando aí, que tem fantoche, que tem bonequinho dos elementos, das emoções ali, dos personagens das emoções. Isso é um processo que é totalmente lúdico e facilita o processo de interação, de educação dessas crianças. E um outro ponto que eu sempre comento também é utilizar esses recursos lúdicos, porque as crianças elas aprendem com muita facilidade pelo meio da imitação, pelo olhar, e nós precisamos estimular, mostrar estímulos coloridos para essas crianças, estímulos visuais, que ali elas possam ali por meio de um teatro, de uma contação de história, entender quais são as emoções, o que cada emoção traz ali de comportamento. Lógico, não nessa linguagem, mas a gente apresenta para essas crianças para que elas possam estar desenvolvendo um repertório. E nesse sentido, por meio desses recursos, até vou deixar depois aqui um exemplinho para vocês de atividades, vou deixar um modelo, vocês podem encontrar lá no nosso grupo do Telegram, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Lá já tem alguns recursos que vão facilitar, mas lembre-se sempre de apresentar e também envolver essas crianças, Coloca ali um momento de roda, coloca uma musiquinha de fundo, vai envolvendo elas para que elas possam participar e falar. Elas vão falar livremente. O brincar livremente também é importante para essas crianças. É a partir disso que a gente consegue informações também
do contexto fora da escola. E como nós estamos pensando aqui na socialização, esse é um dos pontos que nós precisamos considerar, a educação socioemocional através do brincar. E aí eu tenho uma dica bem legal aqui para vocês, que é o livro desenvolvido pelos Delprete, que são referências aí em questão de educação e habilidades sociais. E aí, esse livro, que é voltado para a educação infantil, que é o livro Brincando e Aprendendo Habilidades Sociais, para essas crianças que já estão ali num processo de conhecimento, habilidades sociais também pode estar contemplando esse processo tanto de educação socioemocional e você inserir atividades voltadas para habilidades sociais. Esse livro ele é uma referência bacana. Eu tenho ele em PDF, eu acredito, vou deixar lá no nosso grupo do Telegram. E um outro ponto que nós devemos considerar diante desse processo de psicoeducação, desse processo de educação com crianças, de educação socioemocional, é o quê? Validar e acolher os sentimentos dessas crianças. Sim, como eu comentei com vocês, elas não sabem descrever. E aí, a partir disso, com o ensino, vai surgir ali às vezes, eu estou triste, mas ela vai descrever? Não, se você não validar, se você não acolher, ela não vai descrever. Isso vale tanto para você que é psicólogo e está trabalhando nesse contexto, mas também para você que é professor, que lida com a realidade muitas vezes dessas crianças que às vezes do nada elas trazem histórias para comentar, para conversar. Então é importante validar e acolher. E aí, através das emoções que eles forem trazendo, é importante também ensinar estratégias, falar que é natural sentir-se assim, principalmente com aquelas crianças que de alguma forma relatam estar triste, que relatam de alguma forma estarem bravos. É importante apresentar estratégias. Por que é importante apresentar estratégias? Bom, porque muitas vezes essas emoções elas elas se apresentam de forma desregulada. E aí, descontrolada, através do choro, muitas vezes a criança ela quer ficar isolada ou ela está um pouco mais irritadiça. E nós precisamos acolher, como eu disse, e também apresentar essas estratégias, apresentando falas, dizendo que é natural sentir-se assim, está tudo bem ela sentir-se dessa forma, que ela precisa respirar, apresentar ali, às vezes a criança mostrar para ela que ela pode contar até 10, logo ela vai voltando, ela vai tendo uma atenção plena ao que ela está sentindo. E também é possível, dentro dessa estratégia, levar ela para um espaço, um ambiente em que ela consiga ali, um cantinho em que ela consiga voltar a sentir-se bem, fazer uma brincadeira ali que ela goste. É importante oferecer esse espaço na educação infantil, para que a criança ela possa entender que tá tudo bem chorar, mas calma, vamos respirar aqui, calma, vamos conversar sobre o que você está sentindo. Esse é um dos pontos importantes que nós precisamos considerar. Você é professor, você também pode utilizar essas estratégias, utilizar livros, contação de histórias para que você consiga transmitir essa mensagem para essas crianças. E um outro ponto interessante que também é uma dica aí que eu acho que ajudar vocês, é fazer representações. Como eu disse a vocês, essas crianças estão em fase de imitação, elas estão se desenvolvendo por meio do que muitas vezes elas veem. E, claro, utilizar teatro como uma forma de transmitir uma mensagem para que ela possa se colocar no lugar do outro é extremamente importante, porque às vezes a gente escuta comentários assim de crianças que estão um pouquinho maiores de ela chora muito, por que ela tá chorando? Ou até mesmo a criança ela expressa, para de chorar, fulana. E claro, nós precisamos sim ensinar essas crianças a lidarem com suas emoções, mas também respeitar as emoções dos nossos colegas, e por isso eu vejo como uma porta de possibilidade, uma possibilidade de você utilizar tanto contação de histórias, mas também teatro como encenação, utilizar fantoche, que facilita também esse processo. Bom, lembre-se,
O processo, ele precisa muito dessa vivência, dessa exposição, que você esteja sempre em movimento, indo nas salas, nas turmas, colocando à disposição, se comunicando com os professores. Não existe uma prática isolada no qual você vai pegar os estudantes e de alguma forma levar para uma salinha. Isso, de alguma forma, é uma prática voltada ainda com aspectos clínicos de avaliação. E a prática na psicologia escolar educacional, ela envolve muito esse fazer coletivo, esse trabalho em rede e também essas ações mais coletivas que possam contemplar todos os estudantes. E se você, de alguma forma, tem uma dúvida ou gostaria de alguns recursos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu e-mail, e também se você tem alguma dúvida, algum comentário, se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu comentário, encaminha para algum colega que você sabe que também precisa dessas informações, saber dessa possibilidade de ação na educação infantil, e se inscreva no canal, compartilhe aí para mais pessoas, para que a gente possa auxiliar mais profissionais que possam estar trabalhando na área. Aqui tem vídeos também para pais, para familiares, para professores, e claro, tem o Instagram também. Eu te convido a nos seguir lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui para vocês, e se você de alguma forma gostou, fique aqui, tem outros vídeos que possam te ajudar, e até a próxima.